Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos. Estamos aqui iniciando mais uma quinzena de aula. Basicamente, a última que eu vou estar trabalhando conteúdo especificamente. Na outra quinzena já estarei fazendo o fechamento do trabalho final. Bom, e o que vamos estudar nessa quinzena? Eu já tinha adiantado um pouco que faltou eu fechar o conteúdo da quinzena passada. Como eu já tinha trabalhado vários vídeos, eu resolvi deixar um tópico final para não deixar a quinzena anterior muito pesada. Então faltou falar com vocês a respeito de física nuclear. Na quinzena passada falamos sobre a quântica e agora eu vou trazer um pouco a discussão a respeito de física nuclear. Bom, vou estar passando alguns vídeos para vocês e no primeiro vídeo vai falar um pouco sobre física de partículas. A gente já falou um pouco a respeito do átomo e a estrutura do átomo, e vimos lá, né, a menor parte do átomo seria os prótons, nêutrons e elétrons, certo? Errado. Temos partículas ainda menores que os próprios prótons e nêutrons, que elas aparecem num novo modelo que tenta explicar a natureza, que tenta explicar a formação da matéria, que seria o modelo da física de partículas. Então, nesse primeiro vídeo vai estar explicando esses tipos de partículas. Ah, professor, tem uns 5, 6 tipos de partículas? Não. Temos aí cerca de quase 100 novas partículas que vão descobrindo e vão prevendo, porém, vai estar mostrando nesse vídeo os grupos dessas partículas. Vê que, nesse momento, como já passamos pela etapa de a matéria partícula, a natureza é formada por partículas ou ondas, na quinzena anterior vimos a dualidade onda-partícula. Pois é, nesse estudo de física de partículas tenta-se explicar tudo como em forma de partículas. Até a interação da força elétrica. Eu tenho uma partícula que faz a comunicação de um corpo ao outro. A própria interação, digamos, gravitacional, existe uma partícula relacionada a isso. E aí vão aparecer novas partículas e novas classificações de partículas. Tá? Uma coisa que é interessante, não sei se eu cheguei a comentar com vocês em vídeos anteriores, mas eu acho que vocês vão inferir até. Na ciência, na física, nessa física de partículas, sempre que tiver uma terminação on, seria uma nova partícula atômica. Tá? Por exemplo, próton, elétron, são partículas. Né? O elétron seria a partícula da eletricidade, fóton, a partícula de luz, que inclusive ela é responsável pelas comunicação, né, da interação eletromagnética. Aí temos outros N tipos de partículas, muons, mesons, pions, e assim vai. Tá? E até as interações atômicas vão ser explicadas por meio de uma partícula. Tem uma partícula que exerce, que é responsável pela força que faz o núcleo do átomo estar coeso, tá? O gluon. Mas isso o vídeo vai estar explicando para vocês, tá? Na sequência, falar sobre a física nuclear. Trouxe 2 vídeos. Bom, o primeiro vídeo já explica, acho que o suficiente que eu gostaria para vocês a respeito de física nuclear. O outro, ele já vai estar falando de uma situação que eu acho muito interessante, que é a respeito de armas nucleares, tá? Não fala a parte de engenharia por trás da arma, tá? Mas trabalha a física por trás desses armamentos nucleares, tá? Vocês vão ver que os pressupostos, o embasamento, ele não é tão complicado assim, tá? E vocês vão ficar um pouco impressionados porque o poder e o quanto o homem tem usado isso é bastante impressionante, tá? Por isso que eu acho interessante esse vídeo e por isso que eu, por mais que tenha bastante vídeos nessa quinzena, eu acho interessante deixar porque ele traz bastante informação até interessante. Acho que acaba sendo até um vídeo, por ser interessante, ele vai acabar passando rápido para vocês,
tá? E tem em torno de uns 10 minutos, também ele não é muito longo, tá? Bom, depois de falar a respeito dessa física nuclear, entra o conteúdo a respeito da relatividade, que inclusive imagino que alguns de vocês estejam até um pouco ansiosos para estar estudando a respeito de relatividade. Vejam bem que relatividade não é física moderna. Pois é, temos a relatividade já presente na mecânica clássica. Chamamos de relatividade clássica. Horas, né? Pois é, também chamada de relatividade de Galileu. Adivinha por quê? Sim, porque foi Galileu que trouxe para a física esse estudo do que é relativo. Vocês já estudaram, só que talvez não se lembram. Sabe aquela ideia do referencial, de que o movimento depende de quem observa? Essa é a relatividade, tá? Só que no início do século XX, um cientista ele mudou um pouco essa relatividade. Temos a relatividade moderna, a relatividade de Einstein. O interessante é que Einstein trouxe duas teorias diferentes de relatividade. A relatividade restrita, que foi a teoria desenvolvida em 1905. Muita gente pensa que o prêmio Nobel de Einstein é por causa da teoria da relatividade, mas não é. É por causa do efeito fotoelétrico, que também foi feito em 1905, né? E em 1915, Einstein tenta explicar um pouco melhor o movimento de corpos celestes, a observação de corpos celestes, e surge a teoria da relatividade geral, tá? Que ela entra como um embate, né, para tentar derrubar a teoria da gravitação universal de Newton. Sim, Einstein modificou o que se conhece, o que se aceitava a respeito da gravitação de Newton. Tá? E aí temos alguns vídeos sobre a relatividade. Tá? O primeiro vai estar explicando a relatividade clássica, mas é um vídeo curto, de 4 minutos, porque o que eu já expliquei aqui já dá para ter uma noção, né? Então tem um vídeo só para reforçar um pouco. Tem um vídeo que mostra o experimento que incentivou a mudança, né, da relatividade, que também não foi o experimento de Einstein, o experimento do interferômetro de Maxwell Morley, que ele fez com que houvesse uma necessidade de uma explicação para o que ocorria. E essa teoria da relatividade Einstein, relatividade restrita, explicava bem o que acontecia. Bom, então tem o vídeo que vai explicar esse experimento, tá? Não vou explicar ele agora para vocês. E aí vem um vídeo que explica um chamado paradoxo dos gêmeos. E nesse vídeo vai falar um pouco dos postulados da relatividade restrita. Tá? E aí depois teremos o vídeo que fala sobre a relatividade geral. Eu deixei 2 vídeos, porque o primeiro já explica bem a respeito da relatividade geral, que inclusive ela vem para tirar a gravitação com uma ideia de força, ele explica a gravitação excluindo o conceito de força dessa explicação, tá? Explica com uma modificação do espaço-tempo, mas isso o vídeo vai estar explicando, tá? E o segundo vídeo, ele explica a mesma coisa, só que de uma maneira bem chuta. Em 3 minutos, por meio de animação, explica a teoria da relatividade geral, que eu achei que é tão simples e fácil de entender que eu achei melhor deixar esse outro vídeo como complemento, tá? E o último vídeo, ele fala sobre as evidências. Sim, as 2 teorias da relatividade, elas têm evidências, têm experimentos que comprovam, e nesse último vídeo vai estar falando isso. Inclusive, acaba sendo um vídeo mais longo, tá? Ele tem os 20 minutos, e ele é interessante porque ele acaba reexplicando os outros tópicos já mostrados sobre a relatividade, tá? Então, eu acho interessante você ver todos os vídeos anteriores e deixar esse por último, porque ele já faz, além de mostrar as evidências, já faz essa discussão, certo? E essa semana teremos 2 atividades, isso é parecido com o que foi na semana anterior, tá? Uma listinha e o questionário não mudou para vocês resolverem, tá? E aí depois, no final, eu vou deixar um fórum lá que eu quero que vocês entrem e respondam. Seria a preparação, esse fórum, para a próxima semana, no qual eu vou estar propondo um trabalho em grupo, tá? Então, esse fórum que eu vou estar fazendo, ele é a preparação para que a gente possa discutir esses trabalhos que serão passados na quinzena 8, na outra quinzena, ok? Bom, gente, então por hora é isso. Bom estudo a todos.